Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sabrina Araújo aqui, começando o nosso pré-jogo entre Fluminense e Fortaleza pelo Brasileirão Série A. Hoje é dia 15 de agosto de 2025, sexta-feira. Amanhã tem jogo duro lá no Maracanã a partir das 4 horas da tarde. Por que eu digo que é um jogo duro? Tanto o aproveitamento do Fortaleza, quanto a situação do Fortaleza na zona de rebaixamento e o aproveitamento do Fluminense em casa com quase 77% de aproveitamento, o que é algo muito representativo, né? Lembrando que provavelmente teremos times mistos, tanto do lado do Fluminense quanto do lado do Fortaleza. Por que eu digo isso? Terça-feira é decisão para ambas as equipes. O Fortaleza na Libertadores vai enfrentar o Vélez na casa deles pelo jogo de volta das oitavas de final, às 7 horas, e às 9h30, o Fluminense também tem decisão contra o América de Cali, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E eu até estava pesquisando um pouco para entender o time do Fluminense, né? E parece que o foco do Fluminense, no momento, está sendo as Copas, ou seja, a Copa Sul-Americana e as quartas de final da Copa do Brasil. E dá até para entender também, né? Porque o Fluminense está longe de beliscar um título ali no Brasileirão, então realmente o foco vão ser nos mata-matas por agora, né? Lembrando também que a gente enfrenta um Fluminense completamente diferente do Fluminense que a gente enfrentou no início do ano, né? A gente pegou o Fluminense e ganhou de 2-0 aqui no Castelão, e agora a gente vai estar na casa deles. É um Fluminense que chega com a moral depois do Mundial de Clubes, né? Um time que chegou muito longe do Mundial de Clubes, que chegou até a semifinal, enfrentando gigantes, derrubando os gigantes, né? Inclusive o Hércules, que é cria do Leão do Pici, e jogava muito aqui, inclusive saudades, vida, volta vida. O Hércules fez gols decisivos e aí levou o Fluminense cada vez mais longe. É importante frisar, né, que também tem um pouquinho do Fortaleza no Fluminense. E eu acho que esse pré-jogo não tem como começar até de uma forma diferente, porque tivemos uma situação não inusitada, mas uma situação polêmica, né? No aeroporto rumo ao Rio de Janeiro, a delegação partindo rumo ao Rio de Janeiro, no caso, entrou pela porta dos fundos para fugir de um protesto pacífico, ou que parecia pacífico, não sei como era a situação, não estava lá, né? Mas aparentemente, pelo que a gente viu nas redes sociais, foi um protesto sim pacífico da JGT, que exibia um cartaz escrito: salários de milhões, futebol de centavos. O canal do Expresso Tricolor estava lá presente, cobriu todo o protesto, e eu quero mostrar para vocês a fala do presidente da organizada, Jailson. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente ver. Vou reiniciar só para a gente pegar o vídeo do zero. Jailson, quer dar mais uma palavra? Pem, só um momento. Pode ficar à vontade. A gente está aqui, né, nesse movimento aqui, né, de protesto, válido, acho que é válido para todas as torcidas, entendeu? Toda a nação tricolor, porque a gente vai no PC, a gente não consegue chegar aos jogadores. Mais uma vez, né, jogadores, faz essa vergonha aqui, se esconderam dentro do aeroporto, certo? Porque a gente queria o cara a cara, falar no olho, porque o que a gente passa, que a torcida organizada passa para acompanhar o clube, não é fácil, não é fácil. Eu falo em termos de todos, certo? Sem exceção. Então a gente está aqui, né, dando a cara a tapa, viajando sem saber se volta para casa, meu irmão, entendeu? Pelo Fortaleza Esporte Clube. Para quê? Para jogadores pegar, virar as costas para a gente, entrar escondido. A gente estava lá dentro do aeroporto esperando todo mundo para a gente trocar uma ideia, 1000 graus mesmo, porque eles têm que ir lá e vencer o Fluminense. É a obrigação deles chegar lá e vencer o Fluminense dentro do Maracanã. Não quero saber nem quem é Fluminense, jogador de Fluminense, é obrigação. É isso, galera. É isso. Ele até falou um pouco, né, que o objetivo era realmente tirar o Fortaleza dessa tragédia que está acontecendo, e de fato não tem como a gente falar de outra forma, né? O ano de 2025 do Fortaleza é um ano muito difícil, um ano desastroso. Eu gosto muito de usar esse termo, apesar de não gostar da situação, mas eu acho que é o melhor termo que a gente pode estar usando, porque é um desastre o que está acontecendo no Fortaleza hoje. É um time que em 2024 estava em quarto lugar, terminou em quarto lugar no Brasileirão Série A, na elite do futebol nacional, com 68 pontos. A melhor campanha de um time nordestino na era de pontos corridos, que era um time que estava disputando entre os gigantes, né, em competições internacionais, né? Um time que estava, conquistou o terceiro título na Copa do Nordeste, é válido. Veio aí de mais de uma década conquistando títulos em todos os anos que
enfim, todos os anos, né? E esse ano, até então, a gente não conquistou nenhum título. Não sei se vamos conquistar, o que eu acho muito difícil, porque sobrou pra gente só Brasileirão e Libertadores, né? E é isso, eu acho que a esperança é a última que morre, mas realmente é desencorajador esse ano de 2025 do Fortaleza, e quem tá no estádio o tempo todo sente isso na pele diariamente. Imagina para esses caras que atravessam o mundo pelo Fortaleza de ônibus, o que eu acho uma baita atitude. Eu passo mal, particularmente ônibus, eu não tenho coragem de atravessar o mundo, eu passo muito mal, até em carro também, mas eu acho muito legal essa postura deles de apoio incondicional, é isso que o Fortaleza é hoje. E eu vi até uma entrevista de um casal que viajou 5.000 quilômetros, 5.000 quilômetros? 5.000 quilômetros de ônibus para ver o Fortaleza lá no jogo de volta contra o Vélez, né? Pela Libertadores. Então, é realmente um amor incondicional. E espero viver isso um dia. E é isso, deixa só ter grana. Vamos falar do jogo em si. Eu quero colocar aqui a fala de uma. Meu Deus do céu, uma página do GE, que publicou um vídeo de resumo do jogo, e eu acho que talvez eu não consiga sintetizar aqui tão bem quanto eles sintetizaram. Inclusive, parabéns, um baita trabalho, achei sensacional esse vídeo de resumo, resumiu completamente tudo. Vou colocar aqui para vocês. Enquanto o Fortaleza joga pressionado e já faz conta para tentar se livrar do Z4. O Flu vem de empate com o Bahia fora de casa. Podia ter sido pior, mas pontuar na Fonte Nova sem força máxima é lucro. E no Maracanã, o time cresce, quase 67% de aproveitamento como mandante. 5 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Para somar mais 3 pontos, precisa manter o ataque ligado. Antes da última rodada, a produção era baixa, 6 gols em 6 jogos, metade só contra o Bahia. Nesse jogo, Germancano voltou ao time titular, fez 2 gols e mostrou que ainda é o homem da decisão. Ele já tem 4 no Brasileirão e é o artilheiro do time. Na defesa, o problema é maior. Sem Thiago Silva e Ignácio lesionados e sem Freitas suspenso, Renato Gaúcho vai ter que improvisar. O setor já vinha fragilizado. 11 gols sofridos desde a volta da Copa de Clubes, média de quase 2 por partida. No geral, em 17 jogos, são 23 gols levados. Já o Fortaleza vive momento crítico. A goleada por 5-0 para o Botafogo aumentou a pressão no Z4. A defesa também é vulnerável, mesma média do Flu, 11 gols sofridos nos últimos 6 jogos. E a matemática não ajuda, com 15 pontos e 1 jogo a menos. O time precisa de pelo menos 10 vitórias nas 20 rodadas finais para chegar aos 45 pontos e tentar escapar do rebaixamento. Até agora, em 18 partidas, só ganhou 3. Os números apontam o Fluminense chegando melhor para essa partida. Será que o Gato Mestre concorda? E é isso, gente. O que vocês acharam? Cara, realmente os números não estão ao nosso favor, mas eu acredito que a nossa hora vai chegar. Nossa hora vai chegar, é isso. Ó, mostrando para vocês um pouco da tabela do Brasileirão, imagens de dor e sofrimento, mas imagens também que podem acalmar, digamos, né? O Fortaleza, ele está com 15 pontos hoje, e o Vitória, que é o último time em 16º lugar, digamos, né? É o primeiro time fora da zona. Ele está com 18 pontos. Então, se o Fortaleza ganhar do Fluminense, óbvio, os outros resultados forem favoráveis ao Fortaleza também, a gente pode começar a sonhar com a permanência da Série A. Mas, por enquanto, a gente tem isso como realidade. Fortaleza vem de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas, e realmente jogos que, óbvio, a arbitragem não esteve a nosso favor, é importante frisar, mas a gente não pode contar sempre com a arbitragem. Inclusive, é uma fala que o Marcelo Paes falava muito ano passado. A gente não pode estar contando sempre com a arbitragem, e com a arbitragem ao nosso favor, tá? Tem que ganhar jogo por jogo, e é isso. Infelizmente, esse ano a gente tá sofrendo muito com a arbitragem, mas a gente está sofrendo principalmente com o nosso futebol, né? O Fluminense está em 9º lugar com 24 pontos, vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate.
Rapaz, Fortaleza tá até melhor, né? Nesses últimos 5 jogos, parando para analisar. Então, o confronto em si entre Fortaleza e Fluminense, vou trazer estatísticas aqui para vocês. Em todas as competições disputadas, foram 26 jogos entre as duas equipes, com 9 vitórias do Fortaleza, 6 empates e 11 triunfos do Fluminense, infelizmente. Em casa do Fortaleza foram disputados 14 jogos entre duas equipes, com 7 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 5 triunfos do Fluminense. Em casa do Fluminense foram disputados 12 jogos entre as duas equipes, com 2 vitórias do Fortaleza, 4 empates e 6 triunfos do Fluminense. Dá para ver que o Fluminense tem um grande favoritismo jogando em casa, novamente, infelizmente. Mas é isso. O que eu estava falando sobre a possibilidade do Fortaleza permanecer na Série A. E aí, Sabrina? Então, trago dados aqui para vocês também, porque eu sou uma mulher de dados. Possibilidades do Fortaleza na Série A: 0,4% de chance de ir para a Libertadores em 2026, 9% de chance de ir para a Sul-Americana e 63,1% de rebaixamento. Infelizmente, a nossa situação é bem tensa, né? E como foi até mencionado no vídeo, Fortaleza tem que chegar aos 45 pontos para conseguir permanecer na Série A. É um número que arredondam aí, né? Ou seja, falta bastante. Se o Fortaleza tem 15, Fortaleza tem que ganhar 10 dos 20 próximos jogos, se eu não me engano. É isso. Tem isso. Mas, novamente, a esperança é de dias melhores, sempre. Mas para isso o elenco tem que reagir também, né, gente? Pelo amor de Deus. Alguma coisa tem que ser feita, tem que mudar a postura lá dentro e por aí vai. Renato Paiva, ele projetou o duelo com o Fluminense, alerta sobre desgastes no Fortaleza. Achei importante trazer essa aspas, né? Até pensando também no jogo contra o Vélez, o jogo contra o Fluminense. E aí até é importante frisar que se o Fortaleza vence o Fluminense, já chega com moral pro Vélez, contra o Vélez, mesmo que seja na casa deles, mas chega com a moral levantada. E aí pode chegar até bem para enfrentar o Mirassol aqui no Castelão, né? E o Mirassol é um time que está surpreendendo muito esse ano. Todo mundo contava o Mirassol como time rebaixado. O primeiro time rebaixado em 2026, no início do ano, e hoje em dia o Mirassol tá, vou até pegar aqui, tá em 6º lugar com 28 pontos. Aulas. Surpreendentemente. Vamos lá. O Renato Paiva falou o quê? Temos uma viagem longa e na terça-feira temos o Vélez. Hoje em dia não dá mais para dizer que podemos descansar. Não podemos descansar porque estamos na zona de rebaixamento no Brasileirão. Estamos a 90 minutos de poder fazer história para o clube. No caso, esses 90 minutos seria vencer do Vélez e avançar para as quartas de final da Libertadores, que seria um feito histórico para o clube. Além disso, ele falou, portanto, que dá para escolher chegar ao CT, ver as termografias, analisar a percepção de esforço e tudo mais, e ver quem está em condições de poder voltar a jogar contra o Fluminense. Vamos ter alguns dias para recuperar, treinar pouco, porque o desgaste é enorme. Vamos treinar aqueles que têm, de fato, menos minutos e menos jogos para poder ajudar, porque nós contamos com todos. Lembrando que essa fala foi feita ontem, no dia 14 de agosto. Beleza? Vamos lá, compartilhando agora a lista de relacionados do Fortaleza, falar um pouquinho mais rápido, né? Para também esse vídeo não ficar muito extenso, falamos de muitos assuntos. A gente tem na lista de relacionados o retorno de João Ricardo, e lembrando que o Gustavo Mancha está suspenso, então ele vai ficar de fora do duelo contra o Fluminense. Inclusive, eu vou falar já sobre os cartões, que eu acho importante a gente estar citando, porque a situação tá bem feia, viu? Do Fortaleza em termos de cartões. A gente tem goleiros João Ricardo, Elton Leite e Vinícius Silvestre, lateral. Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, o Everson Mancuso e Tinga, zagueiros. Gaston Ávila, Gustavo Mancha, Cristóvão. Quem é esse Cristóvão, Sabrine? Vamos ver aqui. Zagueiro da categoria sub-20, que é relacionado pela primeira vez para o time profissional. Defensor de 19 anos, natural de São Miguel dos Campos, Alagoas. Chegou ao Fortaleza na temporada passada após passagem pelo Internacional do Rio Grande do Sul. Conquistou o Campeonato Cearense Sub-20, disputou Brasileirão na categoria em 2024 e 2025, além de ter jogado o Brasileiro de Aspirantes estreado profissionalmente na Taça Fares Lopes. Importante a gente estar explicando quem é esse Cristóvão, né, que apareceu agora. Brits, meio-campistas. Martínez, Lucas Sacha, Luca Prió, Rosseto, Rodrigo, Kevin Andrade e Zé Welles. Rodrigo aparecendo aqui, tá? Atacantes, Alanzinho, olha Alanzinho, Breno Lopes, Adam Barreiro,
Bareiro, né? Eu sempre falo errado. Adam Bareiro, Daverson, Herrera, Luceiro, Marinho e Pikachu. No departamento médico, Moisés. Rapaz, eu vi um negócio que o pessoal falou assim, rapaz, eu acho que o Fortaleza, sei lá, mataram o Moisés e o Fortaleza escondeu o corpo, porque não é possível, o Moisés está desaparecidíssimo. Enfim, ele ainda tá com lesão no músculo posterior da coxa esquerda e aí tá se recuperando. Breno Fraga continua com fratura na mão direita, Pochettino, estiramento ligamentar no joelho direito, Matheus Pereira, edema muscular na posterior da coxa esquerda e Kusevich, edema muscular no adutor da coxa direita. Além do mais, a gente tem uma informação sobre a rotatividade no gol, né? Que o Elton Leite foi o 5º goleiro a defender o Fortaleza na temporada de 2025. E aí temos os números de cada um. João Ricardo, 32 jogos, 36 gols sofridos. Breno, 5 jogos, 4 gols sofridos. Magrão, 3 jogos, 4 gols sofridos. Vinícius Silvestre, 2 jogos, 6 gols sofridos. Rapaz, o coitado sofreu, viu? Contra o Botafogo. E Elton Leite, um jogo, nenhum gol sofrido. Elton Leite foi muito bem no jogo contra o Vélez, tá? Importante frisar também. Mas acho que o elenco como um todo pecou só na parte de construção ofensiva, né? Que aí faltou o gol. Foi 0-0 pela primeira vez em 14 jogos. Eu até falei isso no meu Instagram, mas pela primeira vez em 14 jogos, o Fortaleza não sofreu nenhum gol, mas também não marcou nenhum. Aí fica difícil defender. O que eu falei sobre os cartões vermelhos. Fortaleza tem 11 cartões vermelhos, sendo um a cada 4 jogos. E aí temos os números aqui do Fortaleza em 2025 em termos de cartões vermelhos. Inclusive no estadual tivemos 2 cartões vermelhos que comprometeram a briga pelo título cearense, né? É bem bizarro e prejudicando muito Fortaleza. Mais expulsões entre os times da Série A. Fortaleza também aparece aí nesse ranking. Logo atrás vem Grêmio, Bahia, Bragantino, Corinthians, Atlético Mineiro e Santos. E é isso, galera. O que é que vocês acharam desse pré-jogo? O que é que vocês acham que vai acontecer amanhã? Comenta aí. Já deixa o teu palpite do placar do jogo amanhã. E bora pra cima. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa aquele like, se inscreve no meu canal. Me segue em todas as redes sociais. Sabrine Araújo no Instagram, TikTok, Sabrine S. Araújo. Tamo junto e bora, Lion!